Fala, criptonautas! Ele, com uma trajetória super marcada pela inovação em blockchain, Vini, né, liderou a tokenização de mais de 100 milhões de dólares em ativos, né, digitais, incluindo a parte de créditos, né, de carbono e valores, né, imobiliários. Eu sempre escuto falar muito de créditos, né, de carbono e hoje eu vou conhecer quem de fato fez isso, né, com as mãos na massa. À frente da House, impulsiona uma visão, né, de conectar a estratégia com a tecnologia, com squads de plug and play. O que serão squads? Ele vai explicar para a gente. Ele é um engenheiro, né, de produto. Vamos receber Vinícius Chagas. Vini, seja muito bem-vinda. Boa, boa. Obrigado. Grande prazer estar aqui. Obrigado pelo convite. Obrigado pela apresentação aí. Vamos embora. Tamo junto. Fala desse tema aí que eu gosto bastante. Vamos embora. E antes da gente começar aqui a explorar tudo que o Vinícius sabe, vamos para os nossos, né, patrocinadores. Mari, quem são os patrocinadores de hoje? Coloca aí na tela. Vamos lá para o Educa Real. Se você está buscando o conhecimento de forma séria, entendendo tudo sobre Bitcoin, entendendo tudo sobre essa nova, né, tecnologia, como fazer autocustódia, como você movimentar de forma offline os seus ativos, né, digitais, né, o seu, né, Bitcoin, lá no Educa Real você vai encontrar não só o conhecimento que você busca, esse conhecimento, como muito mais. Inclusive, tem uma plataforma, né, de acesso agora, que você paga uma mensalidadezinha super barata e acessa todo o conteúdo como se fosse uma Netflix, né, do conhecimento, lá no Educa Real, link, né, tá aqui abaixo. Você vai encontrar o Alan Cheran, o Renato, né, Trezoitão, o Ojeda e muitas outras pessoas, né, da comunidade com cursos, inclusive com material, né, gratuito. É só você, né, dar um clique aqui abaixo que você vai ver tudo lá no educareal.com. Bom, vamos voltar aqui para o Vini. Vini, antes da gente chegar aí em como você, né, liderou 100 milhões de dólares na tokenização, é um valor bem expressivo. Vamos voltar um pouquinho, né, para trás. Fala aí, você é da onde? O que você fazia na sua, na juventude? Você ainda é bem jovem, mas o que você fazia quando você era mais jovem do que você é agora? Boa. Então, eu tenho 30 anos, né? Então eu já não me sinto mais tão jovem assim, mas é aquele eterno paradoxo, né? Que a gente sempre tá jovem, mas a gente não se sente. Mas brincadeiras à parte, eu vim do Rio de Janeiro, vim ali da zona norte do Rio de Janeiro, Vila da Penha. Tá. Eu não sei se as pessoas conhecem. Eu Sempre conheço bem confundido a com a Penha. Penha. Sempre confundido com a Penha, mas Vila da Penha. Então, região do subúrbio ali do Rio de Janeiro, né? Zona Norte. Tive uma juventude ali normal, vamos dizer assim. Fiz meu ensino médio. Meu pai e minha mãe são funcionários públicos e desde sempre assim já fui incentivado, mesmo que eles digam que não, a seguir o mesmo caminho. Então, a minha primeira grande jornada, vamos dizer assim, ela foi ali no concurso público. Então, por isso eu fui militar durante 3 anos. Eu passei na Academia Militar de Agulhas Negras, fiquei lá um tempo, fui cadete do Exército. Ele me ensinou muita coisa, inclusive muitas das coisas que eu aplico hoje em termos de liderança na House, eu aprendi lá naquela época. Eu vejo até algumas pessoas que, de certa forma, de forma correta, na realidade, pagam alguns ex-militares para dar algumas palestras nas suas empresas de motivação, de liderança, que eu acho um excelente investimento, mas eu tive o privilégio de, durante 3 anos, ter uma imersão ali de graça, antes de ter empresa, qualquer coisa. E, assim, eu tenho muito carinho dessa época aí na minha vida. Depois dali eu saí, fui para a faculdade, e aí é a história. Aí fui começar a trabalhar com assim, por que você não continuou militar? Porque você não quis, né, seguir carreira? Que mudou ali, né, dentro lá da MAN? Fica ali perto de Resende, não é isso? É Resende também, Resende. Então, eu sempre fui um cara muito inquieto e até um pouco insubordinado, né? Assim, então, o meio militar não fazia sentido. Na verdade, eu não fazia sentido ao grupo militar, assim.
Embora tem coisas que eu acho muito legais, tem outras coisas que eu não gosto, não se acomoda com o meu perfil. Eu tenho esse perfil muito de questionar, de buscar outras saídas, de tentar fazer algo que não foi pensado. E no Exército a gente não tem espaço para isso, né? Não faz sentido. A cultura militar ela não é feita para isso. Ela é feita para outro tipo de coisa. Então, entendendo que não fazia mais sentido ali para mim, aí eu saí e fui viver minha vida aqui fora. E, assim, mas tenho muita gratidão do que eu passei lá, porque me ensinou muita coisa. Entendi. Você optou por fazer na faculdade de quê? O que você gostava, né? Você já gostava, né, de tecnologia? Como é que era isso? Então, tem até uma história um pouco engraçada, né? Que quando eu estava no segundo ano do ensino médio, no primeiro, tem aquela feira na escola que vai mostrar as profissões, né? Então, algumas faculdades foram lá com algumas profissões, assim, e o que eles apresentavam era uma apostila do primeiro semestre. A gente recebia algumas apostilas do primeiro semestre e olhava. E eu sempre fui muito vidrado em tecnologia e, assim, de ficar horas da minha infância e minha juventude, basicamente, eu fiquei muito no computador, assim. Eu saía, eu jogava bola e tal, mas eu gostava muito de computador, de jogar. Só que talvez o fato de eu ter isso tanto na minha rotina desde criança, assim, eu nunca olhei para isso como uma questão de trabalho, né? A gente pensava, trabalho é outra coisa, isso aqui não é trabalho. E eu olhei a questão lá da parte de engenharia de software e tal, e eu lembro assim, que era uma apostila da Estácio, e eu falei, caraca, muito foda isso aqui, tá, isso aqui nem cogitei. E lá na frente também, depois que eu saí do exército, assim, na minha cabeça só tinham 2 ou 3 caminhos, era administração, economia ou direito. Não sei, não me pergunte por quê, Caramba! mas aquelas coisas assim de... Curioso. São coisas das nossas referências, da onde a gente foi criado e tal, e nem cogitou também na minha cabeça tecnologia. Eu fui pro direito. Só que em nenhum ano de direito eu já estava trabalhando com tecnologia, porque assim, eu comecei a trabalhar com a parte de Lawtex, Legaltex, que estava muito crescendo na época, e hoje em dia é muito grande aqui no Brasil, né? E comecei aí a programar mesmo, só que ainda não vendo isso como meu objeto de trabalho, vamos dizer assim. Sim. E aí comecei nessa e não parei mais. Eu comecei ali com VBA no Excel, Uau. com algumas planilhas ali societárias, brincando assim de automatizar algumas coisas, macro, né, essas coisas assim. Aí fui perdendo esse tabu, vamos dizer assim, comigo mesmo, né? E fui cada vez mais. Então, depois mexi com Python, depois JavaScript, TypeScript, Blockchain, aí foi embora. E assim, quando você ouviu pela primeira vez sobre, né, cripto, moeda, Bitcoin, quando você ouviu pela primeira vez isso? A primeira vez mesmo foi em 2016, quando eu ainda estava na mão. Sim. Mas assim, eu ouvi e deixei para lá. Tinha um cara que estava lá, que a gente trocava mais ideias, assim, que era muito ligado em coisa de finanças, investimento, e ele comentou sobre criptomoeda e Bitcoin em 2016. Eu entrei no Exército em 2014, saí em 2016, foi no meu último ano. Perfeito. Assim, a gente viu na época ali, mas eu não botei R$1 naquilo, só que eu já sabia o que era. Mas ficou ali, eu estava no Exército, eita, começou a chuva ali. Eu ainda estava no Exército e tal, não botei R$1 e ficou aquele conhecimento ali guardado. Entendi. Mas depois... fez sentido na hora? Fez sentido na hora, sim? Existia não, sentido. Para mim não fez nenhum sentido na hora. Entendi. Assim, eu falei, cara, beleza, maneiro, mas não fez o menor sentido assim para mim na hora. Só que aí depois, em 2018, 2019, pouco antes da pandemia ali, aí eu comecei aí já estava um pouco mais desenvolvido, já tinha Ethereum, né? A gente já tinha a questão dos smart contracts e tal, e como eu estava na parte do direito, com tecnologia, aí começou a fazer muito mais sentido. Eu estava também mexendo com a parte de mercado financeiro, parte societária, aí fez bastante sentido para mim, principalmente a tecnologia blockchain, assim, né? Eu não entrei
E, inclusive, toda a minha atuação é muito numa parte de blockchain corporativo, tokenização, aplicações, assim. Eu não mexi tanto com a parte de cripto, especulando e tal, não é muito meu perfil também, especular. Acompanhei tudo isso, acompanhei o boom dos NFTs, acompanhei memecoin, acompanhei tudo isso. Mas, nesse segundo momento, quando eu vi a tecnologia por trás, eu entendi, aí fez sentido para mim. Tá. E explica assim para alguém que é leigo que está ouvindo aqui a gente, né? Por que há vantagens em você usar, né, blockchain dentro de empresas? Para que tipo de coisa ela é útil? Dá uma explicada como é que isso fez alguns cliques para você. Tá, legal. Então, como eu comentei, eu estava ainda nesse mundo de direito e tecnologia, né? E uma das principais questões que a gente tem no mundo jurídico, só que implica a nossa vida inteira, são os nossos acordos, né? A gente está o tempo todo encerrando, fechando acordos, né? O tempo inteiro. Então, quando você compra um negócio, quando você vai prestar um serviço, Contrata assim, um um contrato. serviço, luz, água, Exato. telefone, né? O tempo inteiro na nossa vida a gente está fazendo isso, né? Nas nossas interações. E aí a questão dos smart contracts, no sentido desse acordo estar disponível ali, globalmente, né? Com tecnologia, de forma imutável, onde depois você não pode mudar, nem eu, o que a gente acordou, fez muito sentido para mim. E essa base a gente consegue utilizar para muitas coisas, né? Então, assim, a parte de tokenização, que é a principal coisa que a gente mexe aqui, que eu venho mexendo desde 2021, é justamente você troca, né, um emaranhado de contratos, inúmeros contratos com diferentes players. Muitas das vezes, alguns contratos a gente não elimina isso, porém, um lugar onde todo mundo que está interagindo consegue olhar e falar: bom, aqui estão as regras que a gente acordou, é assim que vai acontecer até essa data, e beleza, e está estipulado, e agora vamos esperar o tempo passar e as condições serem exercidas para que esse nosso acordo seja efetivado. Então, mas eu não sei se ficou tão simples assim, né? Mas falando de uma forma simples, a parte da blockchain, assim, para mim, o maior ganho é justamente você ter um lugar sendo a fonte de dados, né, única e verdadeira de determinado acordo. E aí, essa sendo a base, a gente pode usar isso para várias coisas. Perfeito. E foi assim que você, né, criou a House? Ela existe desde 2021? Quando é que você pensou na House? Não, a House ela existe desde 2023. Ela nasceu de uma maneira orgânica. Assim, em 2021 eu participei da primeira emissão de um token de valor mobiliário no Brasil. Então, nessa época eu trabalhava na Vortex, trabalhava lá e eu estava na equipe que construiu ali a Vortex, que é a retokenizadora, e participei da primeira e da segunda emissão. E que foram o quê? de lá para que foram o quê? Foi debenture e cota de fundo. Debenture e cota de Uma fundo. debenture e cota de fundo. A debenture foi no valor de 84 milhões de reais e a cota de fundo 7 milhões, se não estou enganado, alguma coisa assim. Perfeito. E muito contato ali no ambiente de sandbox da CVM, então vendo toda essa interação do time jurídico, tudo isso acontecendo ali bem dentro do que tem de mais inovador no mercado financeiro. Né? Âmbito regulatório mesmo, né? Bem dentro das quatro linhas, como as pessoas falam. Sim. E assim, qual blockchain que se utilizou naquele projeto? Foi a Rato. Rato. Ok. Não sei como está hoje, mas na época que a gente estava construindo foi a Rato. Perfeito. Mas assim, de lá para cá, eu comecei a trabalhar em outros projetos de blockchain. Né? Eu saí da Vortex depois, trabalhei no projeto de blockchain com o governo federal também, com a RNP, para a Rede Blockchain Brasil. Assim, é um projeto, na verdade, bem extenso, que eu ainda contribuo para ele, inclusive. E aí fui trabalhando cada vez mais na parte de blockchain e tokenização, né? E pegando clientes, né, para construir a tecnologia deles.
Então, às vezes, eu pegava um pedacinho da parte de blockchain, parte de pagamentos, uma parte ali de QIC, e aí ganhando essa experiência, né? E eu falo que a House nasceu organicamente, porque eu não tive uma ideia, eu não sonhei, acordei e falei, vou montar uma empresa de tecnologia e tive uma grande ideia, uma eureka, não. O que começou a acontecer foi que a demanda, né, e os clientes, eu não conseguia mais dar conta sozinho, e eu tinha uma opção, ou eu parava de pegar clientes, ou eu começava a montar time, né? E aí foi o que eu falei dessa questão de liderança que eu aprendi lá no Exército. Eu sempre gostei de juntar pessoas, extrair o melhor delas, fazer elas evoluírem. Isso é uma coisa que eu tenho comigo, assim, eu trago até hoje na House. E comecei. Então, eu comecei a juntar algumas pessoas que eu já conhecia, montar um time, fui montando uma squad, montando outra, e hoje a gente tem 30 pessoas aí no time atendendo 10 clientes e 12 projetos. Tá, que tipo de cliente, né, te procura, mesmo que você não possa falar da parte, né, enfim, né, secreta, né, o molho secreto ali, né, as coisas que o cliente quer de verdade, né, por trás, mas assim, dá uma ideia de que tipo de cliente, né, te procura, o que ele está buscando, ou pode falar de algum projeto que você fez e já é público, enfim, dá uma ideia. Não, a gente tem vários exemplos assim que são públicos, de boa em relação a isso. A gente não tem nenhum contrato muito secreto, não. Mas assim, o que o cliente procura e o que a gente entrega, né, na realidade, porque às vezes o cliente vem procurando uma coisa diferente. Às vezes ele vem procurando uma software house e a gente não é uma software house, e o nome house é uma brincadeira com isso, porque nós não somos uma software house, a gente é muito mais do que isso, né? E aí o que eu quero dizer com isso, explicando para quem não está tão acostumado com esse mercado, é que o mercado de software house, principalmente hoje, com IA, para mim, ele está completamente assim, quebrado e fadado ao fracasso. Assim. Ele já é um mercado meio quebrado e, para mim, a tendência é que continue até a sua derrocada final. Porque, assim, você geralmente tem um cliente que quer construir algum negócio, tem alguma ideia, ele tem uma ideia de escopo. Do outro lado, você tem a software house, e a software house vai ali e fala, bom, deixa eu ver o que você quer. E em algumas conversas eu vou ver o que você quer, eu vou traçar para você um cronograma e eu vou traçar para você um orçamento. E vou te falar assim, cara, legal tudo isso, vou te entregar isso aqui nesse tempo e por esse valor. Só que isso funcionava em 2002, 2004. Né? Hoje em dia, o ambiente de negócio ele é tão dinâmico que daqui a, às vezes, 3, 4 semanas, você vai precisar mudar o teu escopo, você vai precisar fazer alguma coisa diferente, você vai ter um evento, você tem um investidor, você tem um novo cliente, você tem um cliente que pediu alguma coisa diferente, alguma coisa vai sair da rota e vai sair da rota. E 100% das vezes, todos os nossos projetos, eles não terminam da forma como eles foram pensados inicialmente. Vai sair da rota. E o que acontecia? Bom, aí você volta para uma soft house e você fala, cara, lembra aquele escopo inicial que eu tinha te pedido? Mudou. E aí a soft house fala, bom, peraí, então deixa eu ver. Deixa eu ver aqui se está dentro do meu orçamento. E aí que o negócio degringola, né? Assim, tirando algumas exceções, o que a gente vê e a gente ouve, e eu já trabalhei em soft house também, o que eu sei é geralmente assim, é uma briga sempre para pegar novos clientes e os clientes que estão dentro de casa, os seus clientes, geralmente aquele projeto às vezes já perdeu, já está no negativo porque mudou o escopo, saiu gente, entrou gente, já perdeu tempo, já está aquele desgaste com o cliente já está insatisfeito, já não aguenta mais você dando novos prazos, e do outro lado o cliente super insatisfeito, né? Sempre vendo uma desculpa, isso não dá para fazer, fica muito no controle ali da software house, ele fica sem controle nenhum, e às vezes tem outros stakeholders que pressionam ele, cliente, investidor, usuário, e fica nessa questão completamente que não funciona. E é por isso que eu falo que esse mercado está quebrado. E a House, ela não é uma software house, a gente não vende esse tipo de coisa, a gente não vende escopo. O que a gente vende a gente tem times, e é por isso que no começo você comentou, né, de squad, plug and play, porque a gente tem times prontos para atender a sua demanda. Então é isso que a gente tem. Entendi. Você quer quanto de um time? Você quer quanto de uma squad? Quer um product manager, que cuida da gestão?
um product designer que cuida do design do produto, né, que cuida das funcionalidades, uma pessoa ali de tecnologia, né, para liderar um projeto na parte de tecnologia, que geralmente eu que faço esse papel, e desenvolvedores de blockchain, desenvolvedor de AI, desenvolvedor full stack, desenvolvedor front-end, desenvolvedor mobile, desenvolvedor back-end, e uma parte mais lateral de infraestrutura e cibersegurança. Essa estrutura, né, o quanto você precisa dela. E aí a gente tem os dois modelos. A gente tem um time compartilhado para empresas e projetos que não precisam tanto assim, eu preciso de uma escala menor, e o time completo, que como o projeto precisa. Não, eu preciso de um time completo para mim, eu tenho demanda, eu vou precisar desse time para mim. Então, basicamente isso. Aí a gente acaba sendo o time desses clientes que nos contratam, o time de tecnologia. Né? Então, a gente tem uma estrutura que seria muito difícil esse cliente montar sozinho, treinar esse pessoal. Tem várias coisas escondidas que, muitas das vezes, quem nunca passou por esse tipo de projeto, quem nunca teve que montar e gerenciar um time de tecnologia, não vê. Né? Turnover, contratação, treinamento, tudo isso é um conjunto de coisas que envolvem o gerenciamento de um time de tecnologia que não simplesmente se pegar 2 devs e fazer alguma coisa. Então, dito isso tudo, por isso que eu falei que às vezes o cliente vem querendo uma coisa, mas depois que entende o modelo e principalmente depois que começa, aí dificilmente ele sai. Então, a gente tem um grande orgulho até de dizer, né, que a gente tem clientes aqui desde o início, desde o primeiro cliente, está com a gente até hoje, continuamos entregando funcionalidades ali para eles, enfim. Incrível. Mas você não me deu ainda uma ideia de projeto. Você falou sobre o que é, mas eu quero uma ideia de projeto. Não, legal. Então, eu vou te dar alguns exemplos de coisas que a gente constrói aqui. Estou puxando para o crédito de carbono. Então, a parte de crédito de carbono, não adianta nada você simplesmente criar um token e falar assim, isso aqui equivale a um crédito de carbono. Né? Geralmente, existe todo um processo para você criar, originar, auditar esse crédito de carbono, depois criar o token que representa aquele crédito de carbono, aquela tonelada, e comercializar isso no mercado secundário. E a última ação, vamos dizer assim, é o burn do token, né? A compensação daquele token, que vai fazer o quê? Vai compensar uma emissão sua. Então, se você é uma empresa e emite 100 toneladas no seu processo produtivo, você poderia comprar de um outro player que tem 100 créditos de carbono, você compensa, você queima esse crédito de carbono e você está positivo não, você está carbon free, exato. Você não emitiu carbono, exato. Você compensou, na verdade, o que você emitiu. Então, a gente tem, por exemplo, clientes aqui dentro que nos contrataram para construir toda essa plataforma em volta dessa parte de crédito de carbono. Então, a gente tem uma plataforma para o originador cadastrar os seus créditos, para o auditor ir lá e auditar esse crédito de carbono para dar a comprovação de que ele realmente passou por tudo que precisava ser passado. Após isso, esse certificado, né, auditado, ele vira o token. Esse token vai para a carteira já nas devidas proporções, né, ali do cliente, do originador, às vezes do vendedor, às vezes tem vários parceiros dessa cadeia que recebem um pouquinho desse token. Todos eles vendem, listam esse token para venda. E aí tem os usuários investidores que compram, e quando compram precisam de um meio de pagamento, Pix, euro, dólar, e quando fazem essa compra, depois disso, eles podem compensar e receber um certificado, por exemplo, de compensação ambiental. Então, esse é um exemplo de uma plataforma em volta de um crédito de carbono, né? Como eu falei, não é só mintar o token lá, RC20, não, tem e isso é um tipo de projeto que a gente construiu aqui dentro. Tá. Vamos lá. Só para o público entender, existem empresas, entidades que certificam esses créditos, né, de carbono, né? E aí, depois que você tem, né, um certificado disso, tipo, foi gerado por preservação ambiental, foi gerado por isso, aquilo outro, ou porque instalou fotovoltaica em algum local, etc. E tal. Tem um monte de jeitos de gerar, né, crédito de carbono. E aí, depois, né, que é gerado, você pega esse, né, certificado
né, tokeniza ele, e aí sim fica mais fácil daquela empresa, né, poder comprar. Porque aí depois que virou um token, está meio que em qualquer lugar, é mais fácil de ser transmitido e é mais fácil, né, de ser queimado, não é isso? Essa seria a ideia. Isso, exatamente. Essa seria a ideia por trás disso. A partir do momento que você cria o token e coloca na blockchain, inclusive desses clientes, a gente tem 3 clientes de crédito de carbono, a maioria da venda, inclusive, é para o mercado internacional. Então, como é que você operacionaliza isso? Sim. Como é que você jogaria isso para o mercado internacional se não fosse blockchain, né? Se não fosse tokenização? Seria bem mais complicado. Bem mais complicado. Bem mais complicado. Algum desses chegou a virar uma moeda em específico? Listada em exchange, não, mas sim, são moedas. Tá. Sim, mas, tipo, teve algum player que fez o inverso? Ele lançou a moeda e com ela está comprando alguns tipos de certificados? Tipo, eu vou fazer uma ICO, né, de moeda e depois eu vou comprar nesse certificado com esse crédito, entendeu? Teve algum player que pensou com a gente não, com a gente não. Com a gente, Tá. geralmente, é o processo de quem tem ou acesso a esses originadores ou as próprias terras, né, porque também pode ser de preservação, e aí esse processo de auditoria acontece depois, e é esse que é a fonte do token, né? Então, esse processo. E aí tem várias formas de auditoria, um mercado bem interessante que eu fui aprendendo bem mais assim depois que eu entrei nele, né? Isso é uma coisa interessante até de trabalhar com diferentes projetos, que a gente vai aprendendo sobre vários mercados, vários mercados diferentes, bem específicos. Tá. Você também rodou alguma coisa de imobiliário, e aí eu quero que você fale também um pouquinho do que você já fez, né, de imobiliário, porque tem uma oportunidade ainda interessante, Sim. né? Sim, e aí esse é um ponto interessante, né, de junção de coisas, de como eu sou formado em Direito, estudei bastante a parte de mercado financeiro e depois comecei a atuar mais na parte de tecnologia, eu consigo juntar, querendo ou não, esses conhecimentos, e o token de valor imobiliário ele envolve muito conhecimento de mercado, que assim, um aventureiro ele não consegue lançar um token no mercado regulado ali, um valor imobiliário ou uma coisa do tipo, porque são até mesmo um dev, né? Pega um dev aleatório, esse cara ele passou 30 anos codando, sabe muito. Tá, agora a gente vai criar essa plataforma ou esse ambiente de token de valor imobiliário. Aí o cara tem que começar a entender quem são esses diferentes players, né? O que é um emissor, o que é CVM 88, o que é B3, o que é certificados recebíveis, o que é debênture. Então, tipo, são vários conhecimentos que não tem nada a ver com tecnologia que você tem que ter para conseguir arquitetar e projetar uma solução de tecnologia que faça sentido para aquele mercado, né? Então, sim, a gente trabalha aqui na House com tokenização dentro do mercado financeiro, e aí geralmente a gente está falando de títulos de dívida de renda fixa, assim, debênture, certificado de recebível, antecipação, esse tipo de coisa. Caraca. E no mercado imobiliário, imobiliário, teve algum, né, projeto que você também imobiliário? fez? Imobiliário, Imobiliário, por enquanto, não. Da imobiliário, não. Tem alguma ideia do que as pessoas estão pensando sobre isso? Sobre o mercado Então, tem umas imobiliário? iniciativas legais, né? Tem a Ribos aqui no Brasil, que é bem forte aí nessa parte imobiliária, né? O que eu enxergo no mercado imobiliário é que a gente tem uma demanda represada ali, né? Por uma questão regulatória também. Assim, enquanto a gente não tiver no lado regulatório o mesmo incentivo que a gente tem no mercado financeiro, no mercado imobiliário, de valores imobiliários, no mercado imobiliário, eu acho que a gente vai penar um pouco, batalhar ainda, né? Porque a partir do momento que o setor imobiliário começar a olhar mais para essa parte, porque faz todo sentido também para blockchain, tokenização no mercado imobiliário, faz muito sentido. A partir do momento que esse setor começar a se abrir um pouco mais para esse tipo de tecnologia, né? Quando eu digo setor, eu não digo as empresas, né? Obviamente, estou falando mais do setor regulatório ali,
das entidades e tudo mais, de você conseguir, no mínimo, equiparar o token, né, a algum tipo de equiparação ali com o registro do cartório, alguma coisa nesse sentido. Aí a gente vai destravar mais esse mercado, eu acho. Assim, em alguns outros países isso já é mais avançado. Você consegue ir para um lado imobiliário com tokenização, que não só a parte de não só essa parte de você comprar e investir, mas uma parte um pouco diferente, de você usufruir, ter algumas coisas assim diferentes no imóvel, que eu acho bem interessante. Mas assim, essa é a minha visão. Eu sinto que a gente poderia avançar um pouco mais no lado regulatório, permitindo um pouco mais, talvez um sandbox ali, que nem a CVM e o Banco Central fizeram muito bem, né? Não sei. Poderia te travar um pouco mais de valor nesse mercado. Eu acho que tem muito a explorar nesse mercado. Entendi. E assim, você falou muito da parte, né, de tecnologia, e você também falou muito da parte legal. O que você está vendo sobre a questão, né, legal em cripto? O que ainda carece? O que ainda está zona cinza? Como isso pode melhorar, né, na sua visão? Então, a gente teve alguns avanços regulatórios aí recentes, né, no Brasil e no mundo. A gente teve alguns, inclusive, avanços regulatórios que a gente não gostou muito na parte de taxação, né? Isso aí não faz sentido ter, né? Pô, já pagamos imposto em tudo, pô. Pois é, na parte de stable, na parte da isenção. Eu acho que, inclusive, hoje, né, quando a gente está gravando aqui, hoje caiu, mas eu não sei o que vai acontecer no futuro. Mas o que eu vejo é que essa parte toda de tokenização e blockchain em si, né, ela não é mais vista como era antes, assim, com aqueles olhos sempre discriminatórios do ente regulatório. A gente já passou dessa fase inicial, já amadureceu bastante, já entenderam que é uma tecnologia, né, que é uma infraestrutura que ela pode ser usada, muito bem usada, para gerar negócios, como vem sendo utilizado, e também pode ser utilizada para o mal, né? Então, no começo de tudo, só se falava nisso, só se falava nessas coisas de lavagem de dinheiro, não sei o quê, terrorismo. E acho que a gente passou dessa etapa e aí a gente tem movimentos muito legais, assim, né, do Banco Central, da CVM, de propor mais, de tentar realmente trazer mais essa tecnologia para o mercado. Inclusive, quando a gente vai para o exterior, em alguns eventos internacionais, e quando a gente comenta sobre o cenário brasileiro, por mais que as pessoas não tenham uma opinião super profunda, o que se ouve, assim, geralmente, é que a gente está avançando. Nossa, a parte de pagamentos de vocês, sempre o Pix, né, a parte de tokenização no Brasil, ela é querendo ou não, acho que ela é vista como uma parte de muita vanguarda, né? Pelo menos é a minha opinião e é o que eu vejo também lá fora. A gente tem outros, se a gente for comparar, né, no mundo, a gente tem lugares com mais abertura, lugares com menos. Mas, assim, de modo geral, o que eu posso dizer é isso. Até porque, se não fosse assim, né, a gente não teria nem espaço para empresas de tokenização, empresas como a House, que atendem essas empresas. Então, a gente, de fato, está estruturando, criando um novo mercado. Então, isso para mim é muito positivo. Assim. Quando, em 2018, o que se via era simplesmente manchetes de exchange hackeada, de gente que perdeu carteira, isso já está batido. Né? Sim, isso era o que a gente mais via, mais ouvia falar. E assim, o que você entende quando você olha, né, para o futuro? Você acha que, de fato, toda a parte, né, de tecnologia que nós vamos ter, né, de Web 2 vai se tornar algo, né, em tecnologia na Web 3? Ou você acha que ainda vai existir, né, data center focado, né, em Web 2, com servidor, com a parte, né, de back-end? Enfim, como você vê, né, vai estar mais, as coisas serão mais descentralizadas ou menos, né, descentralizadas na sua visão? Eu acho que não, tá? Respondendo de forma bem objetiva, eu acho que
Quer dizer, eu acho que sim, né? Sua última pergunta. Se vão existir data centers e tudo mais, sim. A gente sempre, sempre, sempre vai existir o que a gente chama de Web 2, né? Um servidor, um data center, um banco de dados, um front-end. Inclusive, assim, desde 2022, mais ou menos, ali, eu comecei a dar alguns cursos. Eu dei curso para o próprio Banco Central, através da BQI, CVM. Eu dei curso no MBA de Digital Assets do MEC. E eu sempre falei, sempre tive essa opinião, assim, de que a gente não teria uma revolução completa. De tipo assim, o que eu via muito era o novo Instagram Web3. É como se fosse substituir o Instagram. Assim, Uhum. eu acho que isso é uma visão um pouco ingênua de quando o movimento está começando, uma visão um pouco também fundamentada por interesses, né? Então, óbvio, se eu estou criando um ecossistema, se eu estou investindo naquilo, é do meu interesse também dizer que aquilo vai substituir tudo que existe. Mas geralmente o que a gente vê, né? A gente já passou por várias revoluções tecnológicas e o que a gente vê é o equilíbrio. Tem coisa que blockchain serve e tem coisa que blockchain é horrível. Assim como tem coisas que banco de dados muito bom e tem coisa que blockchain é melhor que o banco de dados. E a gente vai entendendo e encaixando onde blockchain serve muito bem e deixando de lado e usando o que atende. Eu acho que o ponto principal é esse, né? Você usar o que atende, não se apaixonar por uma tecnologia e falar, nossa, eu quero muito usar isso daqui. Isso não é só com blockchain, isso é com AI também. Hoje em dia, eu acho que a gente está vivendo a mesma coisa agora com AI que a gente viveu alguns anos atrás com blockchain. Então, tudo vai ser substituído por AI. Tudo, tudo. Agora, não vou nem mais fazer café. Café vai ser substituído pela AI. E o que a gente vai ver é que daqui a 2, 3, 4 anos vai ter os casos de uso óbvio, muito claros, muito bons com AI, e vai ter casos de uso que tu não vai usar AI. Tu vai falar, cara, é pior eu usar AI do que fazer assim. Então, deixa eu continuar fazendo assim, um back-end, uma API, um front-end, e não usar AI aqui. Uhum. Porque não faz sentido, porque não é Não faz útil sentido. e é isso, e ponto. E é isso. E com base na parte, né, de tecnologia que nós temos hoje, você já ouviu falar do Noster? Não. Nunca ouviu falar no Nostr? Noster? Não. Noster. Já. Gostei, já. Ah, Não me então. aprofundei muito, mas já ouvi falar já. E o que você acha, né, do Noster? Como você vê? Chegou a dar uma olhada? Você acha que Não a gente tenho vai opinião ter também, né, formada. conteúdo né, descentralizado num futuro próximo, né, para tentar tipo deixar menos acesso ao Estado e impedir você de, enfim, né, Você publicar, falando agora, liberar lembrei. discussão e tal. Lembrei. O Nostr é aquela rede social que você publica e o conteúdo é descentralizado. Você tem os conteúdos que são registrados em blockchain, é isso? É Em isso. OSTR? Tá. Boa, Isso. boa. Tinha esquecido. Então, eu acho que assim, esse tipo de plataforma, assim como outras, né? Tipo, tem o YouTube da Web3, tem outras coisas assim. Eu acho que eles passam pelo mesmo problema que toda plataforma nova, seja Web3 ou Web2, vai passar, que é o problema de atrair usuários. Se eles tiverem a capacidade ali de, por qualquer motivo que seja, atrair os usuários e começar aquele ciclo, né, virtuoso, onde um usuário traz o outro, traz o outro, traz o outro, e você começa a ter uma base de usuários grande e gerar uma rede de valor ali naquela rede que as pessoas naturalmente começam a ir para lá, eu acho que ele tem como vingar. Agora, eu não acho que o caminho para isso é airdrop ou, sei lá, token exclusivo, porque se for só isso, depois que isso sai, o público acaba saindo, né? Eu acho que isso é uma estratégia de aquisição, mas a métrica, se eu fosse contratado, por exemplo, por eles, né? A métrica que eu olharia seria sempre a retenção, de qualquer plataforma, qualquer mídia social. As pessoas estão chegando, estão ficando, estão trazendo outras pessoas?
Sim. Pô, legal. Estão compreendendo a proposta de valor? Sim. Pô, show de bola. Não, estão aqui só porque querem testar, porque é blockchain, por outras questões, né? Aí eu acho que fica mais complicado. Mas é uma opinião minha também, né? Não quer dizer que eu tô certo. Perfeito. Bom, fato, né? A gente pensa e, óbvio que essas são as nossas opiniões sempre, né? E não necessariamente é a verdade absoluta. Exato. Sempre essa ideia. E, assim, o que você está pensando que a House é hoje e a House vai se tornar? Legal. Então, hoje, a gente já validou muito bem o nosso produto e a nossa hipótese, né? Então, como eu falei, a House nasceu de uma maneira orgânica. Deixa eu acender a luz aqui, está meio escuro, né? Pronto. Boa. Melhorou, né? Boa. A House nasceu de uma maneira orgânica, assim, e a gente veio ao longo desse ano, já sabia o que a gente vendia, mas a gente veio formatando o nosso produto, né? Qual que é a faixa de preço, qual que é o nosso perfil de cliente, onde a gente entrega muito valor, qual tipo de projeto que a gente não entrega valor, que a gente não vai focar, e a gente já tem isso muito definido. Então agora é a hora de crescer e de pisar no acelerador e justamente fincar nossa bandeira aí no nosso nicho, né? Então acho que esse é o nosso momento. A gente hoje, como eu falei, tem 30 pessoas no time, a gente tem 9 clientes ativos, 10 clientes ativos, na realidade. Tem mais um novo que entrou essa semana. 12 projetos. E é isso. Para o ano que vem, a nossa meta aí é pelo menos dobrar esse número de clientes. Mas, assim, a minha expectativa ela é muito conservadora e muito focada em resultados. Eu não quero dobrar a qualquer custo, né? E até por isso que só agora, no fim do ano de 2025, depois de mais de um ano de operação, a gente está fazendo um trabalho maior de marketing, a gente está investindo mais numa área comercial, porque eu acredito muito nesse trabalho que ele ia ser adiantado em bases fortes. Então, a gente veio construindo muito bem o nosso produto, para aí sim a gente ter a segurança e a certeza que a gente vai conseguir atender 20, 30, 40, 50 clientes. Né? Então, eu não tenho também a pretensão de chegar aqui e falar, vou quintuplicar em 2 meses. Eu estou muito preocupado em continuar gerando valor para os nossos clientes atuais, para os nossos novos clientes, né? Nunca esquecer nosso primeiro cliente que está com a gente até hoje e continuar gerando Caramba. valor, que aí assim eu sei que a gente vai continuar crescendo no ritmo natural. Você tem o primeiro cliente até hoje que ele continua contigo. Até hoje. Caraca. Inclusive, eu não sei se as pessoas sabem, mas provavelmente o seu público deve conhecer o Gotas, né? Gotas Ponto Social, Uhum. do Ariel, talvez. Qual? O Gotas, Gotas. Sim, 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 né? sim, sim. Então, Sim, sim. o Legal. Gotas foi um dos nossos primeiros clientes. Caraca. Ariel, a turma toda lá, a gente é muito próximo. Eu Uhum. estava ali nos bastidores todo o tempo. Nesse momento que eu te contei que eu estava sozinho atendendo alguns clientes, né? O Gotas a gente estava lá. E, enfim, só um fato curioso, porque é muito da comunidade Web3 Brasil aqui, né? Então, não Sim, é um sei se as fato. pessoas sabem. É um fato. Pô, maneiro. E como você está encarando o futuro, especificamente agora, né, do Brasil, em relação à parte, né, de cripto? A gente começou a tokenizar, veio, né, os ETFs, as coisas começaram a funcionar, mas Brasil é Brasil, né? Tem sempre os desafios, né, do Brasil. E como é que Sim. você encara que nós estamos indo aí? O Brasil em si, não apenas o mundo. Olha, eu encaro com muito bons olhos, tá? Assim, querendo ou não, acho que a empreendedor vai ser sempre mais para otimista, né? Acho que pessimismo e Sim, empreendedorismo eles não têm como caminhar muito do mesmo lado. Então, querendo ou não, sou verdade. otimista. O que eu vejo, né? A gente hoje com a taxa de juros de 15%,
a tendência que fosse um mercado altamente desaquecido, mas não é o que eu vejo, né? Então, assim, eu fico imaginando quando a gente tiver um ciclo de alta econômica no mundo inteiro, na queda de taxa de juros e começar o dinheiro ficar mais barato de novo, pô, imagina o que vai acontecer, cara. Eu, assim, o que eu acho é que aí sim que a House vai quintuplicar, decuplicar de tamanho, porque com a taxa de juros nesse patamar, né, a gente está vendo um cenário tão quente de investimento, projeto, às vezes até investimento de projetos estrangeiros entrando no Brasil, que a gente também atende, né? Então a gente não tem cliente só brasileiro, a gente tem cliente na Austrália, a gente tem cliente no Reino Unido. Então, acho que isso para mim me deixa mais otimista ainda e eu vejo com bons olhos. Eu espero que a taxa de juros, a gente entre nesse ciclo de baixa de taxa de juros e que novos projetos saiam do papel e que o mercado cripto continue aquecido e crescendo. E eu enxergo isso com muito bons olhos. Assim. Estou bem otimista, inclusive. Estou sempre bem otimista. É bom, né, empreendedor estar sempre com essa visão, né, otimista, porque senão a gente não encara as coisas como elas são. Né? E Exato. qual projeto, né, de Web3 você viu nesses anos e te encantou, né, te surpreendeu? Falou, caraca, que coisa, né, inusitada, porra, foda, isso aqui é muito maneiro, isso aqui é muito, né, diferente. O que te encantou aí? Bom, como eu falei, a minha trajetória e minhas referências elas são muito mais desse mercado corporativo, né? Então eu não estou muito para o lado degenerado, tá? Então as minhas referências elas vão ser mais esses projetos, querendo ou não, empresariais, projetos dentro de um setor regulado, né? Então, assim, para mim, o exemplo hoje mais, que é tem dois, na verdade, tá? O exemplo que mais é um caso de uso que traz valor para o mercado, assim, que hoje eu consigo, é muito nítido, é muito óbvio, é esse de crédito de carbono, porque é um mercado que, sem a parte de tokenização, você está tradando o quê? Um certificado no papel, tipo, e é um mercado muito marcado por fraude, né? É um mercado Tem que muito. acabou, não é? Então, para mim, assim, a tokenização desse mercado, e agora ver o mercado regulado de crédito de carbono, ela é muito assim, cara, é no-brainer, é tipo, pô, faz muito sentido. No mercado financeiro também faz, só que o mercado financeiro já roda, né? É uma questão de eficiência. Aí no crédito de Perfeito. carbono, para mim, assim, é diferente. E o segundo, para mim, é a parte de stablecoin. Stablecoin, para mim, é tipo, o caso de uso mais óbvio e simples e óbvio. E quanto mais óbvio, para mim, melhor. Na Perfeito. House, hoje, a gente usa stablecoin todo mês. Todo mês, porque eu tenho cliente estrangeiro. Stablecoin. Emite nota fiscal, quando esse dinheiro entra e vai para o Brasil? Emite. Mas a gente recebe via stablecoin. Né? Não tem que passar pelo protocolo SWIFT, não tem que abrir uma conta externa para receber nos Estados Unidos, para passar por algum lugar. Se não fosse stablecoins, a gente teria uma dificuldade muito grande de receber. Às vezes o cliente também não quer pagar via SWIFT. O stablecoin resolve muito. Né? E principalmente quando a gente está falando de clientes que trabalham com blockchain, é mais fácil ainda para eles. E clientes que têm tokens, inclusive, que pagam em tokens, a gente converte stablecoin e manda para nossa conta, melhor ainda. Então, para mim, assim, stablecoin é um caso de uso muito bom, assim, de blockchain, simples e eficiente. Tem uma tese de que num futuro razoavelmente breve aí, a gente vai ter o market cap das stablecoins sendo superior ao market cap, né, do Bitcoin ou da Ethereum ou de qualquer outro. Você ainda concorda com essa ideia? De que a gente vai ter tanta Cara, faz stablecoin que o sentido, market né? cap de stablecoin ser superior ao market cap das outras coisas? Faz sentido, porque eu não tinha ouvido ainda essa tese, Tá. mas querendo ou não, as stablecoins, quanto mais elas vão caindo
no conhecimento das empresas e negócios, seja pequeno, médio ou grande, eu acho que a tendência é que as pessoas, principalmente quem trabalha com qualquer coisa que envolva mercado externo, qualquer coisa, né, que a stablecoin te ajude, eu acho que se o uso ele começar a crescer, e o que eu vejo é que vem crescendo, e players institucionais, inclusive, a gente pode chegar num momento, de fato, onde a gente supere o market cap, mas assim, o market cap em si de uma stablecoin, ele está atrelado ao uso, né? A necessidade de capital que tem naquela blockchain para aquele emissor, né? Tipo a Circle, sei lá, a Tether, e o quanto que ela gira e quanto que ela dá vazão àquilo. Das criptos, né? Tipo o Bitcoin e o Ether e qualquer outra criptomoeda, o market cap ele está mais drivado por investimento, né? Aí eu só vejo essa diferença, mas em questões objetivas, eu acho que pode passar. Né? Uhum. Muita gente acha que isso vai ser, de fato, no futuro. Assim, muito mais gente utilizando stablecoin do que qualquer outra coisa. Assim. Eu acho que tem bastante chance de fato, isso aí rolar. Faz Bastante muito chance sentido, né? disso ser real, assim, de funcionar isso. Faz todo sentido para mim também, faz todo sentido. E beleza, indo aqui assim, né, para o final, né? Sempre a gente bate esse papo e eu pergunto, né? Falo sobre o evangelho, falo sobre o evangelho de Satoshi. Se Satoshi Nakamoto tivesse escrito um livro, né, um apócrifo, sobre as principais práticas do nosso mercado, sobre as coisas mais importantes que nós temos dentro desse mercado, o que você tem certeza que estaria escrito nesse evangelho, né, de Satoshi, que na verdade é uma frase do Vinícius, é uma frase sua, pessoal, mas que você gostaria de ver escrito nesse livro? Responsa, hein? Sim, teve uma. Eu falei bastante sobre a minha trajetória e não comentei muito sobre a minha opinião sobre o Bitcoin e sobre o projeto em si, mas a minha opinião é que Bitcoin, como tecnologia é altamente elegante, as soluções que deu para a questão, né, do double spending no mundo digital, e foi a semente de tudo esse ecossistema que a gente está vendo hoje em dia. Então, assim, eu sou muito fã do projeto do Bitcoin, sou muito fã de todo a solução tecnológica do Bitcoin e tudo que se derivou disso, né? E aí minha frase, cara, seria essa frase ela vem num momento onde eu acabei vendo um corte de uma pessoa aí falando que o Bitcoin é simplesmente uma bolha e não serve para nada. Nesses vídeos que estão tendo aí de debates e assim completamente fora de contexto, demonstrando até um desconhecimento do que estava falando, a minha frase seria, eu acho que o Satoshi ficaria bem satisfeito, seria assim: o Bitcoin ele não tem obrigação nenhuma de gerar emprego. Essa seria a minha frase. O Bitcoin não veio para gerar emprego, para gerar trabalho, para gerar mercado. O Bitcoin ele veio para resolver um problema, é uma infraestrutura, né, uma infraestrutura pública para transferência monetária no meio digital, não dependendo de um intermediário. Então, o Bitcoin não tem a menor obrigação de gerar emprego, a menor pretensão de gerar emprego, a menor pretensão que as pessoas especulem sobre ele. É uma tecnologia que veio para resolver um problema e resolveu muito bem. E essa seria a frase que eu colocaria: o Bitcoin não tem obrigação de gerar emprego. Eu acho que ela vem no momento até, né, tá rolando alta e tal, e que algumas pessoas que desconhecem o mercado e começam a olhar para esse mercado, começam a colocar tudo naquela cesta que a gente comentou, né, que pô, aquela cesta que já está super batida da especulação, do não sei o que, não serve para nada, toda hora essas discussões, e aí daqui a pouco cai, e aí o pessoal fala que o Bitcoin morreu e tudo morreu, e assim, a gente vai vendo isso acontecendo em ciclos, né? Eu escolheria essa frase: assim, o Bitcoin não tem obrigação nenhuma de gerar emprego. É uma frase, né, curiosa, e ninguém nunca tinha colocado esse aspecto assim técnico, né, em relação ao Bitcoin, do tipo
Como o Bitcoin pode estar relacionado à parte de construção social, a parte realmente de gerar emprego, né, para o usuário, gerar renda, né, para as pessoas. Bem interessante, né, essa visão. E, assim, falando ainda sobre isso, assim, você encara que, né, o Bitcoin ele tem, né, um papel, um cunho né, político ou não? Ou ele é apenas um objeto de mercado, como tantas outras coisas que o mercado criou? Assim, até só para complementar a frase, ele não tem obrigação, mas gerou muito emprego, né? E continua Pô, gerando. absurdamente. Talvez Embora seja. algumas pessoas desconheçam. Acho que a maior parte das pessoas não tem ideia, né, da quantidade de emprego que o Bitcoin gerou, né, na verdade. Acho que as pessoas não sabem. E aí, respondendo a sua pergunta, eu acho sim que ele é um objeto político hoje em dia. A maioria das coisas que envolvem finanças, elas vão se tornar políticas, e o Bitcoin é tão grande que ele acabou se tornando político, né? Então, quer dizer, até as meme coins acabaram se tornando políticos aí, né? Recentemente a gente viu alguns políticos aí indo por esse caminho também. Então, assim, quem dirá o Bitcoin, né? E hoje eu acho que o Bitcoin é um ativo politizado, sim. Ele por si só vai, a sua concepção original, porque ele serve, que eu acabei de falar, nessa parte de infraestrutura pública, não. Mas como é um ativo altamente relevante no mercado, com um mercado inteiro que se criou em torno disso, aí ele acaba se tornando político, né? A gente vê algumas políticas um pouco mais favoráveis e algumas políticas um pouco mais desfavoráveis e até os discursos sendo utilizados para tentar direcionar. Então, né, às vezes alguém quer atingir determinado público, alguém quer ter o apoio de determinado público, aí é um pouco mais pró-Bitcoin, um pouco mais pró-cripto, mas às vezes nem sabe o que está falando. Tem os que são de fato pró, porque entendem, porque estão no mercado, e a gente sabe reconhecer, né, quem é quem, mas fato é que, pelo seu tamanho até, dificilmente ele não se tornaria político, né? É um fato. Ele possui né, um volume, né, de cabedal hoje muito, muito elevado. Então, não dá para desconsiderar o nível, né, que a Bitcoin hoje gerou no mercado. Né? A disrupção toda. Então, realmente, não tem como. Bom, deixe seu recadinho final aí para as pessoas que acompanharam a gente e fala um pouquinho da House, fala como as pessoas entram em contato com você, fala como as pessoas conseguem, enfim, que tipo de negócio também é um bom negócio para entrar em contato com a House. Esse é o recadinho final aí para todo mundo. Bom, primeiro agradecer aí tanto o convite quanto quem assistiu a gente. Sobre a House, nós somos uma empresa, como eu falei, em expansão, então se alguém tiver, por acaso, aí trabalha com a parte de produto, a parte de desenvolvedor, ou de produto, product design, product manager, se interessar em trabalhar com esse mercado, entre em contato com a gente no LinkedIn ou no Instagram. Nós somos 30 pessoas, como eu falei. A gente está aqui para construir produtos das tecnologias emergentes. Então, a gente falou muito aqui de blockchain, mas a gente trabalha também com inteligência artificial. Está fazendo alguns projetos e produtos com inteligência artificial. Esses são nossos dois carros-chefes. Assim, a gente não trabalha com a parte mais tradicional, vamos dizer assim, a marketplace de sutiãs. Então, a gente trabalha com coisas mais realmente disruptivas. E de negócios e projetos, né? Acho que o que faz sentido é um negócio que ele entende que ou ele não quer, ou ele não vai ser capaz de, por qualquer motivo, financeiramente, tempo, qualquer motivo que seja, né, de montar uma squad para atender a demanda dele, e ele prefere ter uma squad pronta,
ali para trabalhar para ele, na medida certa, com flexibilidade, um time também altamente multidisciplinar, né, que os projetos precisam. Então, às vezes, também isso é um pouco subjugado, né? Você precisa de infra, você precisa de cibersegurança, principalmente trabalhando com blockchain e AI, você precisa de devs com diferentes capacidades. Então, projetos que entendam que estão nesse momento e precisam disso, aí falar com a House aí é a solução. Então, fala com a gente pelo LinkedIn ou pelo Instagram que a gente vai estar à disposição para atender. E tamo junto. Obrigado demais, né, por quem me ouviu falar, pelo convite novamente. Nada, prazer é nosso e deixa aí o LinkedIn, pô, deixa aí pra gente, diz qual é. O LinkedIn é House Digital e o Instagram também é House Digital. Eu acho que é. Eu boto onde? No chat? Não, precisa pôr no chat, não. Pode deixar que a Mari vai deixar aqui nos comentários. E, bom, pessoal, se você tá vendo esse podcast até esse momento, é porque você gostou e eu não tô vendo o seu dedo no like. Então, coloque seu dedo no like aí, deixe seu comentário pro Vini poder me responder. Diz aí, assim, Vini, abre mais vagas que eu sou dev, eu posso trabalhar aí, né, na House. Então, deixe seu recado aqui pro Vini aqui embaixo, ativa o sininho para receber todas as notificações, compartilhe esse vídeo com seus amigos. E se você está vendo no celular, hype esse vídeo para chegar com mais e mais pessoas. É só você ir para o lado, vai ter o botãozinho de hypar ali, hype esse vídeo para a gente chegar em mais. E o seguinte, quase 60%, eu vi outro dia lá no Analytics, Mari, quase 60% das pessoas que assistem no Criptoverso não estão inscritas aqui no Criptoverso. Então, não esquece de se inscrever aqui no Criptoverso também. Todos os links aqui do Vini, de tudo que a gente já comentou nesse episódio, vai estar aqui embaixo. E muito obrigado, Vinícius, por ter aceito o nosso convite. E espero você numa vez presencial aqui no Rio de Janeiro, que é a sua terra natal. Boa, com certeza. Tamo junto. Valeu, pessoal. Abraço. Tchau. Valeu, gente. Até.